Eu sei, todo mundo já falou do filme da Branca de Neve, e eu também sei que você não tá nem um pouco surpreso por ver que eu sou o último a chegar pra falar do assunto. Só que dessa vez eu tenho um bom motivo. É um motivo razoável. Eu definitivamente não tava afim de pagar pra assistir esse negócio, eu queria que fosse um flop mesmo, porque, meu Deus do céu, que desgraça a Disney fez com esse filme. É um dos fracassos cinematográficos mais merecidos da história. Então o meu plano era encontrar uma forma alternativa de saber o que acontece na história sem financiar essa desgraça, porque eu não estava muito preocupado com a qualidade do que eu assistiria. Só que eu não encontrei essa forma alternativa, aí o tempo foi passando, o filme já tinha sido um fracasso retumbante de qualquer maneira, eu pensei, quer saber? Tanto faz, não vai ser o meu ingresso que vai mudar alguma coisa nessa altura do campeonato. E aí eu me rendi, fui ao cinema, assisti essa porcaria, e agora finalmente eu posso dar os meus 2 centavos com propriedade e inclusive reagir a alguns vídeos sobre esse tema que vocês recomendaram muito, e é o que a gente vai fazer hoje. Aparentemente, a bomba da Branca de Neve foi maior que a do Oppenheimer e fez um estrago considerável demais para que até mesmo alguns canais que não costumam falar tanto sobre lacração tivessem que tecer ali as suas críticas. E o vídeo que mais me recomendaram foi o do Pipocando. Aparentemente, acho que é o Rolandinho que... É assim que fala, é um nome um pouco engraçado. Enfim, aparentemente ele foi based. Eu realmente não assisti o vídeo ainda, deixei pra reagir aqui com vocês. Então vamos ver o que foi que ele disse e eu já aproveito pra ir colocando a minha crítica ali junto com a dele. Mas já sabe, né? Só depois da vinheta. Você tá querendo aprender inglês? Prometendo todo ano que vai começar, mas ainda não encontrou o curso certo ou um bom momento para iniciar os estudos? Então tá na hora de conhecer o Método B-Way do professor Jonas Bressan. É simplesmente o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz, que já ensinou milhares de alunos a aprender o idioma mais importante da Terra. Talvez até da galáxia, já que segundo Hollywood até os alienígenas falam inglês. Só você que ainda não. Pois é, aprender inglês vai te ajudar demais no dia a dia. E é claro, mais ainda no mercado de trabalho, onde ter um inglês fluente já se tornou pré-requisito básico. Então não perde tempo, investe agora na sua profissionalização. Se você já tem um inglês básico, tá na hora de buscar o avançado. E se você já é fluente, indica o Método B-Way para quem ainda não é, pro seu irmão, pro seu amigo, mãe, pai, sei lá. De repente pode até mesmo ser um ótimo presente. Com o meu link, que tá ali na descrição do vídeo, você garante R$200 de desconto. E, claro, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. Ou seja, todo mundo ganha, todo mundo sai feliz. Como um bom negócio capitalista deve ser. Enfim, era esse meu recado, agora vamos voltar pro vídeo. Beleza, então o primeiro frame do vídeo já tem escrito um lixo no fundo. O título também é Branca de Neve é horrível, o pior exemplo dos problemas de Hollywood. Então eu imagino que, além de falar mal do filme, talvez ele fale mal de algumas coisinhas da agenda e por isso que vocês queriam tanto que eu reagisse a isso aqui, né? Não sei, vamos descobrir juntos? Branca de Neve é o resumo de tudo que tem de errado na indústria cinematográfica de blockbuster dos últimos tempos. Tudo. É com certeza uma das piores experiências cinematográficas de entretenimento, eu diria, de toda a minha vida. Então vamos lá, esse vídeo ele vai ter uma parte sem spoilers, que é o começo, onde eu vou... Cara, é Rolandinho mesmo o nome dele, tá certo. Quer dizer, eu acho que não é o nome. Não deve ser isso que tá na certidão de nascimento dele, mas eu creio que seja um apelido. É peculiar, né? De onde saiu esse nickname? Vamos lá, Rolandinho. Fala pra gente, Rolandinho, o que você achou? Eu vou conversar sobre Branca de Neve e depois vai ter uma parte no final onde eu vou dar spoilers, vou falar mais, eu aviso antes de ter spoilers, vou comentar mais trechos do filme que eu não gostei mais no detalhe. Pô, alguém tá se importando com spoiler desse filme? Eu espero que não. Se bem que todo mundo já deve ter assistido. Quem queria assistir já assistiu. E quem não assistiu ainda provavelmente não vai assistir e não vai se importar com spoiler, né? Imagina aí a vantagem de comentar depois de todo mundo. E vale outra explicação importante, tá? Eu sou muito fã do material original. Eu assisti esse filme centenas de vezes. Fãzinho de filme de princesa. É tão engraçado que o pessoal sempre vem com essa pra encher o saco, né? Olha ali o adulto barbado reclamando de filmezinho de princesinha. Geralmente quem fala isso é aquela mesma galera que fala que, pô, não existe coisa de homem, coisa de mulher. Que enche a droga do saco pra fazer o cinema de ação, de super-heróis, de ficção científica também ser voltado pro público feminino. Agora, o contrário não pode acontecer, né? Um cara não pode querer assistir um filmezinho de princesa. Porque isso é filme de menininha. Eu nem vou apontar a enésima contradição nesse discurso imbecil, porque a gente sabe, no fim das contas, isso é só uma forma de interditar o debate. Né? Um clássico. É um filmezinho de princesa, você não pode discutir sobre isso. Mesmo que não seja um problema exclusivo dos filmezinhos de princesa. Né? Inclusive teve um tweet de um cara que eu respondi falando isso. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, eu tinha compartilhado esse vídeo com as expressões bizarras da Rachel Zegler. Não dá pra entender porque ela fica fazendo isso aqui com a boca. E aí, obviamente, veio
esse maluco encheu o saco com esse argumento de merda, droga, estragaram meu filme de princesinha. E eu respondi, se fosse só o filme de princesinha, mas também estragaram o filme de heróizinho, o filme baseadinho em fatos reaisinhos, o filme da franquiazinha que todo mundo amava, o terrorzinho que marcou a adolescência da rapaziada, a comédiazinha que não pode mais existir porque é politicamente incorretinha, a adaptaçãozinha do livrinho, que é um clássico da literaturazinha, a animaçãozinha que tinha tudo pra ser divertidinha, e tudo isso só pra te convencer que se você não vota na esquerda, você é racista, né? Que bonitinho. Enfim, sempre tem esse idiota, é um clássico. Mas bora voltar pro react, né? O Rolandinho tava explicando sobre como ele gosta muito da animação original. Vezes com a minha mãe, com a minha irmã, eu sei as falas de cor, então eu tenho um apreço, um carinho e uma intimidade com esse material original, com o filme original, que com certeza... E como já dizia Roger Scruton, todos são conservadores sobre aquilo que amam, né? Sobre o que admiram. Porque se você ama uma coisa, provavelmente você não vai querer que essa coisa seja revolucionada, virando algo totalmente diferente. Porque aí não é mais o que você ama. Então, quando você ama, quando você se importa, a tendência natural é que você seja conservador com aquilo. Eu não faço ideia da posição ideológica do Rolandinho, mas sobre esse filme, provavelmente ele deve ser mais conservador. Acho que a gente vai ver isso nesse vídeo, né? Afeta a forma como eu vi essa atrocidade que eu assisti no cinema. Então tenha isso em mente. Talvez, se você for ver o review de alguém que não tem tanta ligação com Branca de Neve, ou nunca assistiu o material original, talvez eles até tenham conseguido aproveitar alguma coisa dessa maçaroca que é esse filme novo, tá bom? Pelo jeito, não muito, né? Assim, difícil encontrar uma pessoa que achou bom esse troço. Então, vocês estão avisados. Eu não sei nem por onde começar, eu fui no cinema e comecei a ser ofendido sem parar pelo que aparecia na tela, até o momento que eu realmente desisti do filme. Eu queria muito gostar. Porque eu entendo o sentimento, entendo perfeitamente o sentimento porque eu sou fã do Homem-Aranha, Rolandinho. Eu sei exatamente como é isso. Infelizmente eu sei. Muito bem. Porque não é só no cinema, é em todos os lugares. Se você é fã do Homem-Aranha, na última década, mais do que na última década já, há muito tempo, a regra é você ser ofendido pelas coisas oficiais que são publicadas, que são lançadas sobre o personagem. Então o Homem-Aranha é pra mim o que a Branca de Neve aparentemente é pra você. Portanto, eu já sou mais conservador em geral. O Homem-Aranha eu tendo a ser ainda mais. O que acontece? Esse é um filme que eu acho que o remake faz sentido. É uma história realmente muito antiga, que foi contada no cinema e muito marcante pra história do cinema. É relevante pra história da Disney, é relevante pra todo mundo que assistiu e pode ser relevante pra toda uma nova geração. E no início do filme a gente sente esse potencial quando a gente tá assistindo. Mas é bem rapidinho, tá? Logo você começa a ser mesmo ofendido por diversas coisas. Antes desse filme sair, Pô, eu não senti o potencial em momento nenhum. Desculpa, mas já começa cagado quando a Branca de Neve não é branca, como a neve. Não tem um segundo de potencial nesse filme. Não tem, não existe. Mesmo porque não é como se eu já não soubesse de toda a bomba que viria pela frente, né? Desde o princípio. Então, foi pior do que eu pensava? Foi. O que já é inacreditável, porque eu pensava que seria muito, muito, muito terrível. E foi pior. Mas eu já sabia de boa parte das merdas que eu veria pela frente. E vale dizer que isso aqui é realmente uma atrocidade que a Disney fez. Porque, se eu não me engano, o filme original da Branca de Neve é realmente um dos principais marcos, se não for o principal marco do estúdio. A Disney não estava bem das pernas, o Walt Disney fez esse projeto de forma muito ambiciosa, ele apostou tudo nesse filme, e se esse filme não tivesse sido um grande sucesso, nem existiria Disney hoje. Eu já ouvi essa história. Então, a Disney deve ser eternamente grata à Branca de Neve. Tudo que a Disney é hoje, dá pra dizer que ela deve ao Mickey, né? Muito ao Mickey, e também muito à Branca de Neve. Então, quando o estúdio pega um marco tão importante da sua história e destrói, como se tudo aquilo que está presente na obra original, que salvou o estúdio, fosse ofensivo, desagradável, precisasse ser corrigido, cara, isso não é só cuspir no prato que comeu. Isso é um eufemismo, sabe? Não traduz o que realmente é esse escárnio que a Disney fez com essa obra. Só pra começar, né? Sem nem falar das atrocidades que estão nesse filme, já tem esse ponto de partida que é bizarríssimo, né? Mas vamos seguir. Muita polêmica foi falada ali a respeito da escolha do elenco, né? A gente teve duas grandes polêmicas. Primeiro que não gostaram da atriz escolhida pra fazer a protagonista. Muita gente criticou, falou que não parece a Branca de Neve. Eu acho até que é um campo que cabe uma certa discussão, essa coisa da escolha do elenco. Então, beleza, você estava tendo... Você acha? Você acha que cabe? Que bom. Porque cabe, né? Vamos escalar uma Branca de Neve que não é branca como a neve e vamos mudar a história e tentar encontrar uma outra desculpa só pra justificar que a gente não quis pegar uma atriz que seja realmente branca? Poxa, você acha que cabe discutir? Que bom. E se fosse só esse o problema, já seria um problema muito, muito, muito grave e bizarro, tá? Sim, isso é equivalente a você fazer um Pantera Negra branco só porque quis, ou fazer um Super Choque branco só porque é equivalente, sim. Tem vários casos
que até dá pra fingir que é possível acreditar no papinho de que não, mas pra essa personagem a cor não importa. Mas caramba, pra Branca de Neve, eu acho que se a cor dela realmente não fosse minimamente relevante, não estaria no nome da personagem. Não seria uma das principais descrições da personagem. Então, não dá. Assim, esse é o absurdo máximo da troca de etnia imbecil por uma representatividade forçada. É o máximo. Eu acho que não tem como você chegar pra além disso. Vamos pegar uma personagem que é tão fundamentalmente importante que ela seja branca, que tá no nome dela ser branca, e vamos fazer ela não ser branca mais. Cara, aqui não dá. Só não tem discussão. Não existe. Mas beleza. Esse é o primeiro ponto que já é inaceitável. O segundo ponto é que a Branca de Neve precisa ser doce, meiga, gentil e extremamente feminina, delicada até. E a Rachel Zegler é incapaz de transmitir isso. Incapaz. Não existe nada nela que justifique a escalação pra esse papel. Em nenhum momento você compra a gentileza e a bondade dela. Não dá. Aí eu não sei se vem muito da antipatia da própria atriz, a falta de carisma, as caretas bizarras que ela faz, o próprio direcionamento da trama que ao mesmo tempo que tenta te vender a ideia de que, olha como ela é boa, como ela é gentil e por isso que ela é mais bela que a Rainha Má, porque agora é sobre a beleza que vem de dentro, que eu acho que já vai ter algum momento ali pra gente falar sobre isso, né, e como isso é muito imbecil. Mas, ao mesmo tempo que a história tenta te vender isso, ela retira alguns momentos da Branca de Neve onde você visualizaria isso de forma mais óbvia, como por exemplo quando ela vai lá e cuida da casa dos anões, que se eu não me engano ela até acha que é uma casa de crianças, já que é tudo pequenininho e tá tudo uma bagunça, então primeiro que ela já passa a vida cuidando do castelo, nem faz sentido ela chegar lá naquela casa toda bagunçada e empoeirada e não querer, né, ter essa iniciativa de realmente cuidar do lugar. Tipo, ela só faz trabalhos domésticos se ela for obrigada por uma rainha demoníaca. Quando não tem essa obrigação, ela não vai se humilhar, né? Se prestar esse papel de limpar a casa de um bando de macho. Não, ela vai ensinar os machos a limparem a própria casa, porque agora ela é uma diva empoderada. Então você não consegue comprar, sabe? Essa doçura, essa delicadeza, essa gentileza, essa bondade profunda. Fora, né, toda a questão da expressão e a linguagem corporal, sei lá, mano. Assim, é a pior atuação de todos os live actions da Disney, dá pra falar isso tranquilamente. Pelo menos entre as princesas, porque eu não posso negar que a Gal Gadot também é uma competição pra saber qual escalação foi pior. E é engraçado que a Gal Gadot é uma escalação ruim pelos motivos opostos. Que ela é linda demais pra ser a Rainha Má e te convencer de que ela tem inveja dessa Branca de Neve, e porque ela é uma atriz ruim demais pra interpretar uma personagem tão caricata. E também porque a personagem dela canta e claramente não é um dos talentos da Gal Gadot. Então as duas grandes protagonistas são totalmente terríveis nos seus papéis. A Disney mirou no erro e acertou no alvo. Entendeu? Enfim, vamos seguir? Tendo essa discussão, e de uma outra discussão, que é a polêmica da Disney no primeiro momento decidiu usar pessoas com nanismo pra representar os anões do filme, e aí, por declarações inclusive do Peter Dinklage, que é uma pessoa com nanismo muito famosa lá em Hollywood, a Disney voltou pra trás, tirou esses atores que poderiam ser contratados por um papel muito importante, relevante, né, e colocou computação gráfica no lugar, uns bonecão de PlayStation 3 que estão horripilantes, na minha opinião. É um negócio... Nossa senhora, também assim, ó, que CGI tenebroso. Os anões da Branca de Neve entram exatamente naquela definição do Vale da Estranheza, porque eles não são nem caricatos demais pra você não estranhar o fato de ser um bonecão de CGI e nem realistas demais pra você não sentir que são bonecões de CGI. Então você sente que é um bonecão de CGI tentando ser realista. É simplesmente bizarro. As expressões, tudo é extremamente bizarro. E eles nem estariam no filme, né? Porque realmente a Disney ia remover os 7 anões, ia substituir por 7 pessoas e tinha um anão lá no meio. Justamente por causa dessa polêmica. Porque, primeiro, nossa, a declaração do Peter Dinklage, né? Deu essa polêmica muito grande, então a gente não pode colocar anões no filme. Aí repercutiu mal pra caramba na internet e a Disney viu, putz, então a gente tem que ter os anões, porque vai todo mundo achar uma merda se não tiver, mas não podemos colocar anões. Então vamos fazer criaturas mágicas de CGI. E aí todo mundo achou essa ideia ainda pior, provavelmente. E aí as criaturas mágicas acabaram sendo meio que os 7 anões, que não são chamados de anões, mas que parecem anões, só que mágicos e num CGI terrível. E enquanto isso, os 7 esquisitões, que seriam os substitutos dos 7 anões, continuaram no filme, totalmente sobrando no meio da trama, porque também não podia ter príncipe encantado, né? A ideia original era que não tivesse um príncipe encantado, porque a Rachel Zegler falou em todos os lugares que
o príncipe é weird, é esquisito, ele é um stalker, enfim. Ela reclama do romance que existe no filme, fala que é totalmente descartável, que podia remover o par romântico dela, porque o filme não deveria ser sobre isso. Ela é totalmente contra o mínimo romance que tem na trama, mas que a Disney em determinado momento se viu forçada a colocar, porque obviamente estava todo mundo criticando, porque, cara, era um filme da Branca de Neve, onde a Branca de Neve não é branca, não tem príncipe encantado pra salvar ela do sono profundo, não tem os 7 anões, e a Rainha Má é infinitamente mais bonita que ela, não tem nenhum motivo pra sentir inveja. Tipo, assim, vamos fazer tudo ao contrário do que é a história original? Pelo menos a história original da Disney. Sempre bom falar isso, né? Algumas pessoas falam, mas o conto original já não é assim. O live action da Disney, a proposta inicial, e basta você pegar os primeiros live actions pra você observar, a proposta sempre foi fazer uma versão live action da animação da Disney, não do conto original. Então sim, é uma adaptação direto da animação. Quando eles começam a mudar completamente o que era a animação, não faz mais sentido com a proposta original. E nesse caso, foi o cúmulo do cúmulo, porque eles transformaram o filme no oposto do que a animação era. Isso não é adaptar em lugar nenhum do mundo, isso é destruir a obra que está sendo usada como base. Destruir. É tipo, sei lá, você pegar o Capitão América e transformar ele num nazista, sabe? É tipo você pegar o Peter Parker, um personagem que tem como grande lema, grande motivação a responsabilidade que os seus poderes trazem, e transformar ele num completo irresponsável. Consegue entender? Que estúdio faria uma atrocidade dessas, né? Bom, vamos lá que ainda vai ter muito momento pra coringar e enlouquecer ao longo desse react, eu acho. Negócio, nossa, é horrível, tá? É horrível, é cursed, sabe cursed? É um negócio que dá pra sonhar e ter pesadelos. Então você tem cenas musicais no filme que tá lá a protagonista interagindo com nada, né? Na verdade ela tá dançando sozinha, e na minha opinião ela tira leite de pedra nesses momentos, mas mesmo assim fica ruim, apesar dela ser ótima cantora, tem uma voz muito bacana, tem uma imponência ali em cena e tal, mas ela não segura a onda e realmente o bagulho fica horroroso. Dá pra ver que fez falta ela tá contracenando com outras pessoas. Eu não quero ficar aqui tomando muito tempo de vocês, tá? Então eu vou tentar ir meio por ordem, tá? Coisas que eu nunca imaginei que eu ia criticar no filme da Disney. Mas assim, a produção do filme em si, eu achei que tava pobrinha, eu achei que tava ruim, sabe? Os cenários, o chalé ali dos anões, a graminha, o laguinho, tudo muito artificial, sabe? Eu não gostei da fotografia. Os bichinhos são bizarramente artificiais. Até, cara, realmente, assim, esse filme ele é pobre em tudo. O figurino é uma merda. O CGI é um dos piores CGI dos últimos anos. É difícil encontrar alguma coisa que se salva. As músicas, talvez. A música tema que fizeram pra ela, eu achei legal a música. É a única coisa, realmente. Mas sim, também esse papo não, porque o importante é que a atriz tem que saber cantar e tem que cantar bem, cara. Qualquer atriz que cante minimamente bem numa produção da Disney vai ficar maravilhosa cantando, pelo amor de Deus. A Disney é especialista em fazer esse tipo de produção. Inclusive, vários atores e atrizes mirins da Disney não cantavam bosta nenhuma, faziam séries cantando e ficava bom. E você pensava, tipo, nossa, canta pra caramba. O ator, a atriz não cantava nada, tava aprendendo ainda a cantar. Mas na produção ali, cara, é a excelência da excelência na produção musical. Especialmente se você pensa em produção musical cinematográfica. Então, sem dúvida, no lugar da Rachel Zegler, você poderia colocar milhares de atrizes que iriam performar a questão musical tão bem ou até melhor do que ela. Então ela cantou bem? Cantou. Né? Uma música totalmente produzida por um dos melhores estúdios musicais do mundo. Até a Gal Gadot, que dá pra ver que não é realmente uma cantora, no filme não tá horrível. Assim, você percebe que ela não é muito segura nessa questão, porque a música tem umas partes que são mais faladas do que cantadas. Mas mesmo assim, quando ela precisa cantar, você escuta ela cantando e parece que ela cantou bem. Muito provavelmente ela não conseguiria fazer aquela performance ao vivo. Mas pro filme vai funcionar. Então esse papo de que ela precisa cantar muito bem, cara, assim, bem questionável, tá? É aquele tipo de argumento que só faria sentido se a Rachel Zegler fosse a única atriz de Hollywood que canta minimamente bem pra Disney conseguir ajeitar na produção. O que a gente sabe que passa muito longe de ser verdade. Enfim. Eu achei feio. Tem uma cena dela cantando num portão do castelo e o portão parece ser feito de celofane, gente. De verdade, parece que é feito de isopor. Os ferros, dá pra ver que é um bagulho meio feito de argila, sei lá. Vê se eu tô pirando, talvez eu esteja pirando nessa parte aqui, tá? Mas eu reparei muito e achei que não tá no padrão Disney. E olha que coisa contrastante e horrorosa, tá? O primeiro filme, ele é conhecido até hoje como um marco da tecnologia. É quase um milagre que os caras fizeram naquela animação original. Eles estavam ali inventando técnicas, jogando a tecnologia do audiovisual pra frente. E hoje em dia você assiste esse filme e você fica de boca aberta de saber que isso aí foi feito há tanto tempo atrás. E contraditoriamente, esse filme vem pra destruir tudo que o outro filme construiu, né? Ou seja, ele é a antítese do filme original, porque tudo de computação gráfica que tem nesse filme é podre, é de mau gosto, é de um mau gosto, assim, inacreditável. A começar pelos anões são muito horríveis, velho. Parece que você tá vendo cenas de videogame, cutscene de videogame, e isso faz com que você não se importe por nenhum deles, eles não convencem desde o primeiro minuto que eles aparecem na tela. Cara, olha essa expressão. Olha cutscene essa de videogame, expressão. e isso faz com que você não se importe. Olha isso aqui, mano.
Eu não sei o que falar. É simplesmente muito bizarro. É o que eu falei do Vale da Estranheza. É humano demais pra você visualizar isso como um Sonic, por exemplo, que, né, depois que o Sonic foi modificado, ele ficou mais cartunesco. Mas, ao mesmo tempo, é bizarro demais a movimentação pra você identificar isso aqui como um humano. Então fica bem no ponto do tal Vale da Estranheza. Não dá pra você assistir esse negócio e não se incomodar com esses anões. Não tem mais adjetivo pra usar. É só bizarro pra caramba mesmo. Tipo, nenhum deles, eles não convencem desde o primeiro minuto que eles aparecem na tela. Então você não tá nem aí pra esses anões. E a gente vai até falar do fato do filme diminuir a importância deles, tá? Pelo jeito que a história é construída, mas já vamos chegar lá. E aí tem todo o resto. Os animaizinhos, que antigamente tinham cara de animal. Aqui eles forçam a barra, eles colocam uns olhões assim, tanto nos anões quanto também nos animais, pra ficar força. Fica muito artificial. Fica muito... Cara, parece assim, esse filme ele não se decidiu se ele queria ser tipo um Space Jam, ou realmente integrar elementos cartunescos com elementos reais, ou se ele queria ser um live action, porque ficou bizarro, ficou no meio do caminho, é tudo estranho demais. Horroroso, as decisões criativas. É muito inacreditável, porque todo mundo já sabia que esse filme seria uma bosta nas questões polêmicas, né? Tipo, na modificação da história da Branca de Neve, na modificação da etnia da Branca de Neve, né? Da cor da pele dela, não é mais branca como a neve. Todos os elementos que eu já citei. Isso aí todo mundo já sabia que seria ruim. Só que o filme ele consegue errar até em questões técnicas. Até onde, tipo, por que eles erraram nos bichinhos, velho? Os anões até dá pra entender, porque mudaram 3 vezes de ideia no meio do caminho e aí não tiveram tempo hábil nem recurso suficiente pra fazer um negócio melhor, provavelmente. Talvez é isso, né? Tipo, já esgotaram todos os recursos precisando regravar e tentar consertar o filme no meio do caminho e aí ficou tudo muito cagado, porque faltou orçamento, porque, assim, obviamente também chegou num ponto, provavelmente bem cedo chegou no ponto, em que a Disney sabia que tudo que ela investisse aqui era queimar dinheiro. Eles sabiam que eles não iam recuperar. Não é possível que eles tinham alguma esperança de que esse negócio desse certo, fosse um sucesso. Eu acho que eles só tentaram fazer assim, ó, pô, a bomba só não pode ser tão grande. E provavelmente eles já esperavam a bomba do tamanho que ela foi agora. Mas se esse negócio saísse como a ideia original estava projetando, seria pra acabar totalmente com a credibilidade do estúdio. Eu acho que eles queimaram dinheiro pra tentar resgatar um pouquinho da credibilidade que eles destruíram ao longo da última década. E saiu esse negócio, ruim em absolutamente tudo. E não é forçar a barra. Vamos encontrar qualquer coisinha pra criticar. Salta aos olhos a péssima qualidade de tudo isso, sabe? É inacreditável mesmo que a Disney conseguiu fazer um trabalho tão ruim em tudo. O único cara que trabalhou nesse filme que merece um elogio foi o compositor da música tema que fizeram pra Branca de Neve, que eu tenho certeza que muita gente detestou simplesmente por estar envolto de toda essa merda. Mas é assim, o que passa perto de se salvar, pelo menos. Forçando a barra ali, de gerar uma conexão através dessa coisa da fofura exacerbada, completamente artificializado. Uma cena que eu tava muito ansioso pra ver, por exemplo, era a cena quando a Branca de Neve entra na floresta e ela tá com medo, né, porque ela tá numa situação de perigo, de fuga, e ela começa a imaginar a floresta como esse ser diabólico, né, a floresta como um local cheio de perigos. A imaginação dela aflora e ela fica com medo de tudo, da árvore, dos animais, né, dos olhos que estão vigiando ela. E essa é uma sequência na animação original que é incrível, é assustadora e ao mesmo tempo é muito bonita, né? Muito bem feita. E aqui, além dela ser curta, além de eles terem diminuído muito a relevância dessa cena, ela não dá nem de perto o medo, o impacto que ela dava no material original. Você viu que teve troca de raça do caçador também, né? Mas isso aí já... A essa altura do campeonato, quem se importa? E aí, assim, eu poderia ficar aqui reclamando da parte técnica 1 milhão de anos, porque eu realmente não gostei, achei tudo de muito mau gosto. O filme não me convenceu na parte estética, que é, sim, uma parte muito importante do primeiro Branca de Neve, que é primoroso em tudo. Cada quadro é uma pintura, sabe, do filme. E aqui passa muito longe disso. A vilã, muito mal concebida. Achei os figurinos feios, óbvios. Nossa, o castelo, a geografia do castelo, que antigamente tinha todo um simbolismo. É um filme da Disney que parece baixo orçamento. Eu juro pra vocês, as cenas, a vilinha onde é o castelo, é uma coisinha, assim, é uma ruinha, 4, 5 casinhas, sabe, é tudo muito pequenininho. Aí quando tem algum conflito, mostra floresta, assim, é 3 arvorezinhas, meia dúzia de pessoas. Eu não sei o que aconteceu, cara. Parece que os caras... Inacreditável. Eu sei o que aconteceu. Eles perceberam que estavam só queimando dinheiro e economizaram tudo que deu aonde dava pra economizar pra tentar salvar o filme, pelo menos na questão da credibilidade, como eu disse. Então, esse filme, ele com certeza acabou sendo muito mais caro do que deveria, porque teve que passar por muito processo de regravação, refilmagem, tiveram que reescrever, sei lá, né, tudo que tiveram que modificar pra ele sair menos pior do que nas ideias originais, e tudo isso sendo uma certeza de fracasso. Então, acho que onde deu pra segurar um pouco o orçamento, eles seguraram. Sabe? Inacreditável. Mas vamos deixar essa parte técnica de lado, porque talvez muita gente discorde de mim e ache o filme realmente uma coisa linda, maravilhosa. Beleza, ok. A história, pessoal, o que eles fizeram com a história e o desenvolvimento dos personagens é um crime.
Basicamente é um crime, tá? E eu não estou aqui me opondo a gente ter uma atualização na história da Branca de Neve. Não estou, de forma alguma. Realmente é um filme muito antigo e a gente poderia ter desenvolvimento diferente dessa história. Você poderia desenvolver mais, por exemplo, o affair romântico da Branca de Neve, né? Que é o príncipe, que no final dá o beijo lá que quebra a maldição da bruxa. Realmente, a gente poderia conhecer mais ele. Lá no filme original, ele não aparece. Ele é uma figura que tá fora da história, né? Claro que por uma questão cultural da época, mas também por uma questão de limitação técnica, né? O primeiro filme era muito difícil e custoso de fazer aquilo, então eles focaram no que eles acharam que era mais interessante, que é mostrar. Então, pra mim, o que cabe de modificação nesses live actions é justamente isso. Como os filmes originais, as animações originais, elas eram mais curtas e precisavam focar no que interessava da história, justamente por tudo isso que ele está explicando aqui agora, algumas coisas elas não eram tão desenvolvidas. Você podia simplesmente desenvolver melhor. Que também, ó, a parte que você poderia e deveria desenvolver melhor nesses filmes é o quê? Justamente o romance. Que é exatamente o que virou tabu nos últimos anos dentro da Disney. Porque princesas não podem mais ter príncipes encantados. As últimas princesas da Disney, nenhuma delas tem príncipe encantado. A Moana não tem príncipe encantado. Aquela de Encanto, se eu não me engano, que é uma família tipo mexicana, não lembro exatamente de onde é, mas também o foco é na questão familiar, não tem romance. Teve Raya, se eu não me engano, que eu nem lembro de onde é que é essa personagem, mas também não tem príncipe encantado, não tem romance. Enfim, já faz um tempo que a Disney impôs isso. Acabou essa história de romance, de mostrar que a mulher precisa de um príncipe encantado, que ela precisa de um cara. Essas histórias focadas no público feminino, agora elas têm que mostrar outros elementos. O elemento, na verdade, que veio para substituir o romance é o empoderamento feminino. Então você tem que ver que todas elas já são fortes, lindas, poderosas, independentes e que justamente por isso não precisa de nenhum cara ao redor tendo muito destaque, especialmente um destaque amoroso, porque elas não precisam disso. Ou seja, o que mais caberia desenvolver nas histórias clássicas é exatamente o que a Disney quer, de todas as formas, remover das suas histórias novas. Mas é a única coisa que faria mais sentido. Você fazer com que a relação do príncipe com a Branca de Neve, ou com qualquer outra princesa, fosse mais explorada para você sentir mais essa questão do amor verdadeiro, né? Por que eles se apaixonaram nessa medida. Mas assim, fora isso, é meio ultrajante você remover outras questões que são basilares, né, da construção da personagem. Então, eu nem diria que faz muito sentido você pegar a história para atualizar. Eu acho que você pode pegar a história para aprofundar o que na época, por causa de limitação de orçamento, não deu para aprofundar tanto. E para também acomodar o filme na duração dos filmes atuais, não ficar um negócio tão curto. Fora isso, é cagada. E a gente tem visto. A Disney fez muitas cagadas recentemente. Mostrar ela com os anões, todo aquele encanto musical, etc. E ele é um coadjuvante irrelevante na história, né? Agora eu acho que sim, a gente poderia reimaginar o papel desse personagem, né? E criar motivações mais fortes ali para que essa história pare de pé num live action. Eu entendo essa necessidade. Mas é impressionante como as adaptações feitas aqui são pouco inspiradas. São feitas por alguém que não sabe o que tá querendo comunicar, que não tem nenhuma ideia para esse material, que não tem nenhuma visão para esse filme. É frustrante. Na verdade, não. É que essa pessoa, ela quer comunicar um monte de mensagens de merda. E certamente muitas dessas mensagens que ela queria comunicar inicialmente, porque isso aqui é um filme sobre guerra de classe, socialismo, empoderamento feminino e essa merda toda. E aí eles devem ter tentado remover parte disso. Não tudo, tá? Boa parte disso que eu falei ainda tá presente no corte final. Mas eles foram tentando remover, ajustar, né? Enfim, suavizar provavelmente essas mensagens terríveis que fariam o filme ser um fracasso ainda maior do que ele já é. E aí vai ficando mais vazio, porque a ideia original era destruir uma história conservadora para transformar em uma história revolucionária. E aí quando no meio do caminho eles percebem que, putz, se isso aqui virar a versão princesa do Capital do Karl Marx, vai dar muito ruim. Vamos tentar mudar algumas coisas aqui. Fica isso. As mensagens, elas estão lá, mas elas são vazias, pobres, idiotas e continuam sendo mensagens podres, né? Então, tudo que podia dar errado, deu errado. Frustrante. Primeiro, na parte mais lúdica, metafórica, simbólica do filme, é uma lambança, porque o primeiro filme pode até passar um valor um pouco mais antiquado, né? Mais antigo pros dias de hoje. Você pode até dizer isso, mas ele tinha ali uma clareza, né? No que ele tava tentando mostrar. Como a Branca de Neve era esse ser puro, esse ser que emanava uma inocência, e como isso pode ser visto como uma fraqueza. Era visto como uma fraqueza pela rainha. E realmente, você vê que a Branca de Neve, ela tá sujeita à maldade da rainha. Porém, é essa bondade, é essa fé, né, essa ternura dela que acaba vencendo no final da história e que acaba transformando os personagens que interagem. Valores antiquados, que são valores conservadores, que por mais que a galerinha cheirosa esperneie pra negar, eles continuam atuais. Eles saíram de moda desse mainstream, mas ainda são valores compartilhados pela maior parte das pessoas. Você vê esse direcionamento nas próprias eleições. Então só é antiquada na cabeça desse grupinho
que passou a última década destruindo o entretenimento. Por que será que deu tão errado? Agem com ela. Inclusive, na minha visão, os 7 anões, eles são homenzinhos, cada um com as suas característicazinhas. Eles são impetuosos, eles brigam, eles não se acertam. E é a presença da Branca de Neve que transforma esses personagens. Mas, o que é muito importante, eles também não transcendem as características originais deles. Eles continuam sendo as mesmas pessoas, só que agora mais ajustados, mais benevolentes, né? Então o mestre continua querendo ser mestre, mas ele é um mestre melhor. O Zangado, ele continua tendo aquela personalidade forte dele, mas agora com um olhar mais apurado. Então isso que é legal. A Branca de Neve, ela transforma o lugar onde ela passa, com aquela pureza dela, com aquela fé no futuro, com aquela fé nas pessoas. E a história sempre me passou isso, que essa confiança no futuro, essa ingenuidade, essa coisa meiga e doce, ela também é uma coisa muito poderosa. É porque, então, exalta características femininas que, por causa do feminismo contemporâneo, são vistas como fraquezas. O feminismo fez com que a sociedade atual... a sociedade, porque o feminismo virou mainstream demais. Então, não é uma coisa que está tão restrita só aos militantes identitários da extrema esquerda. O feminismo já passou disso. Né? Tem muitos conservadores, as pessoas até se identificam como conservadores, mas já assimilaram muitos valores feministas. E justamente esse feminismo contemporâneo, em especial, não só contemporâneo, tá? Isso é algo que já vem das primeiras ondas também, mas especialmente esse que radicalizou mais e que controlou, dominou todo o mainstream cultural, ele vende essa ideia de que essas características femininas, ironicamente, elas são fraquezas. Então as mulheres, elas não podem ser tão femininas, delicadas, meigas, puras e ingênuas. Por mais louco que pareça, né? O movimento pró-mulheres quer transformar características femininas, porque primeiro eles negam que exista isso de feminino e masculino, né? Homens e mulheres são iguais e o resto é tudo construção social. Então, as características mais femininas, elas são vilanizadas o tempo inteiro, que as mulheres têm que se livrar disso. Têm que expurgar a própria feminilidade. Pra quê? Pra se aproximar mais dos homens. Abraçar características mais masculinas, que nos homens são vendidas como características tóxicas. É a masculinidade tóxica. Mas na mulher, esse empoderamento, essa arrogância, essa síndrome de ser muito melhor que todo mundo, não precisar de ninguém para fazer absolutamente nada, de ser chata, metida, soberba, tudo isso é bonito, porque é uma mulher empoderada. E é óbvio que tudo isso vai afastando as mulheres dos seus traços mais femininos. Então esse filme retrógrado e ultrapassado, ele mostra que existe poder na feminilidade. Ele vende a feminilidade como algo bom, poderoso, capaz de derrotar o mal. Por que será que a Disney definitivamente não queria passar esses valores hoje em dia? Não é porque agora são valores ruins. Continuam sendo valores excelentes. Mas é porque nenhuma mulher mais pode ser feminina. Não dentro da Disney. Que bom que as pessoas finalmente estão percebendo como isso é uma merda, né? É um superpoder também, sabe? Claro, você tá mais vulnerável, mas ao mesmo tempo você é capaz de gerar grande mudança e grande bem no mundo. Era assim que eu enxergava. Ai, mas isso é um papinho. É lógico, gente. A gente tá falando de uma fábula. Branca de Neve é uma história fabulesca. Ou não? Ah, não, mas no material original eles não querem mais fazer uma fábula. Brother, então não adapta uma fábula. De novo, não precisava manter o filme original do jeito que era. Basta você saber o que você tá fazendo com o material. Aqui, gente, sem dar muito spoiler, eles vão pra um caminho de introduzir discussões modernas, politizadas, né? Talvez não de formas que você esteja imaginando, eu não quero dar spoiler aqui, mas entra uma questão de conflito de classes num certo momento que é muito mal explorado. É posto como se a família da Branca de Neve fosse uma família benevolente, apesar de ser ainda uma estrutura monárquica, aristocrática. E aí chega a rainha do mal num sistema de governo parecido, só que ela não dá torta pro povo, então aí a vida do povo está muito pior. Entende? Se você vai... porque ela é totalmente capitalista e gananciosa, e ela quer toda a riqueza do povo pra ela mesma, ela concentra a riqueza numa lógica bem assim, comunistinha, de que riqueza é um jogo de soma zero. Então pra rainha ser muito rica, ela tem que retirar toda a riqueza do povo, né? Pra ela ter muito, o povo tem que não ter nada. Só ela pode ter acesso a tudo. É realmente bem idiota, né? E dentro do próprio universo, porque o rei de antes também era rico, também tinha suas riquezas, mas mesmo assim todo o povo também era próspero, demonstrando que não precisa ser daquele jeito. Mas aí ela tem que personificar o mal encarnado na forma de capitalismo, escrito obviamente por pessoas que não faziam a menor ideia do que elas estavam colocando nessa crítica social incrível, e fica um negócio extremamente bobo. Sem contar que, mais uma vez, o pessoal fica zoando, é um filmezinho de princesinha, né? O que esses caras barbados estão assistindo filmezinho de princesa? Tá, mas, então, a ideia desse filme é passar a visão marxista de mundo pras criancinhas. E isso é melhor. Aí é da hora. E os adultos não podem nem saber o tipo de mensagem podre que o filme que as suas crianças estão passando. Não dá pra levar essa galerinha de esquerda, esses militantezinhos a sério, cara, porque... Você pode observar o argumento, né? Vamos fingir que é um argumento. Você pode observar de umas 5, 10, 15, infinitas perspectivas diferentes. De todas as perspectivas, é uma merda. Você pode refutar as merdas que eles falam indo pra vários caminhos. Porque são argumentos, na verdade são tentativas de argumentos, que não tem nenhuma base. Por isso que
de qualquer ângulo você consegue destruir. Porque não tem base em lugar nenhum. Em nenhum lado, nenhum canto. E nessa hora você finge surpresa. Introduzir uma discussão complexa dessa no filme, então você tem que se dispor a desenvolver. Mas nem é o lugar de fazer isso no meio da Branca de Neve, meus amigos. Em outros momentos, eles tiram cenas incríveis, como por exemplo aquela cena inicial onde a Branca de Neve entra na casa dos 7 anões pela primeira vez. Ela vê, né, que é uma casinha, parece uma casinha de boneca, mas tá toda suja, tal. E ela fala, bom, se eu ajudar arrumando a casa, talvez a pessoa que é dona dessa casa me deixe ficar aqui. E aí ela vai lá, os animais ajudam ela, os animais lambem os pratos, os animais não sabem, né, se comportar direito, eles fazem na boa fé. E aí ela vai tentando botar ordem nos animais. E a Branca de Neve no final dessa cena dorme porque ela está cansada. Nesse filme novo, gente, isso aí não existe e... Sim, ela tá cansada porque sim. Ela só chega na casinha dos anões e a primeira coisa que ela faz é dormir. Não mostra ela tendo todo esse trabalho pra justificar ela estar cansada e dormir. Não. É porque ela tava no meio da floresta e chegou lá tão cansada que a primeira coisa que ela simplesmente apagou. Entrou na casinha e apagou. Acredito que seja pra não colocar a personagem feminina protagonista nessa posição de estar limpando a casa. Você acredita que é isso? Que bom, porque é isso, é óbvio que é isso. Só que daí depois tem ela limpando a casa. Não, é que não tem ela limpando a casa, tem ela ensinando os machinhos escrotinhos a limpar a própria casa. É porque dane-se que eles trabalham como mineradores, um dos trabalhos mais pesados que tem, e voltam exaustos do trabalho enquanto ela não tá fazendo nada lá. E ela limpa a casa pra Rainha Má todo santo dia. Ali não. Ali ela não pode realmente só limpar a casa pra eles, limpar a casa deles, cuidar da casa deles. Porque isso é retrógrado demais. É humilhante uma mulher se prestar esse papel de limpar a casa de 7 homens trabalhadores que vão acolher ela. Né? Isso é inadmissível. Então ela ensina eles a cuidar da própria casa. Ela não tem que fazer isso. Ela é empoderada demais, ela só existe lá e é empoderada. E é uma revolucionária marxista. Essa é a função dela, né? Não ser uma dona de casa, imagina. Humor. O primeiro filme era hilário. Você racha o bico. Se você der hoje play na Branca de Neve original, você vai rir muito da cena quando os anões chegam na casa deles, vem fumaça e eles têm medo do que tá acontecendo. Eles acham que é um monstro que invadiu aquilo lá. E aí vai o Dunga na frente, eles convencem o Dunga porque o Dunga não fala, ele não pode se defender. E são gags visuais que usam trilha sonora pra marcar o humor, pra representar o espanto que ele tá tendo. E você desde o começo sabe que é a Branca de Neve, que é um ser terno ali, que não tem nenhum perigo envolvido. E é engraçado ver os anões tendo medo daquilo. É uma cena divertidíssima, como outras tantas que tem no filme. Eu não esbocei uma sorrisa nesse filme. Pra não dizer que nada foi engraçado, eu vou te falar uma coisa. Tudo que envolve a rainha é constrangedor. E é um constrangimento meio The Office. Porque claramente não está funcionando. Claramente é um negócio bizarro. E aí você até que ri. Entendeu? Nesses momentos você ri. Quando a rainha está lá cantando, com músicas, com letras que não querem dizer nada, e o cenário é tosco, e bate aquela sensação meio cringe, assim, de ai, gente, para, por favor, que tá constrangedor. É isso. É como se a rainha fosse o Michael Scott. Esse é o meu resumo. Então, se você for com essa cabeça, você vai conseguir dar risada no filme. Com certeza. Vossa beleza é incomparável. Eu não consegui nem dessa forma. Mas há uma garota. A sua beleza vem de seu coração. Isso aqui é meio engraçado involuntariamente, realmente, né? Porque, você é linda, mas tem uma menina aí que é tão gente boa, nossa, tão simpática ela, que você nem imagina. Tá que eu já pego esse momento, provavelmente ele vai explorar essa questão agora, né? Ou não, da beleza, da inveja, porque é óbvio que tem muita coisa imbecil que você pode falar sobre isso. Logo de cara, né? Dá pra falar em furo de roteiro num roteiro desses, que é mais buracado que um queijo suíço? É que não tem como você... Se você for minimamente racional, não tem como você não pensar, pera. Então o espelho ficou esse tempo inteiro falando que a Rainha Má era a mais bela de todas, mas quando a Branca de Neve despertou o seu ideal revolucionário, aí ela virou uma pessoa boa, e aí o espelho passou a dizer que a Rainha Má não era mais a mais bela, porque a Branca de Neve era tão boazinha que, por ser boazinha, se tornou mais bela que a Rainha Má. O que significa, automaticamente, que nesse vilarejo incrível que a Branca de Neve estava tentando salvar, não existia uma única pessoa boa. Uma única pessoa... Não sei se isso se restringe às mulheres, né? Vamos imaginar que sim, então, pra ficar um pouco menos bizarro. Não existia uma única mulher boa nesse vilarejo. Precisou aparecer a Branca de Neve se comovendo com o sofrimento do povo, pra daí ela ser legalzinha o suficiente pro espelho começar a reconsiderar. Porque até então a Rainha Má não era
a podridão em forma de ser humano, que se fosse por isso seria mais feia que todo mundo no reino. Eles tentaram readaptar a mensagem, por quê? Porque a escalação não faz o menor sentido, porque a Branca de Neve não é mais a Branca de Neve, porque a atriz é infinitamente mais feia que a Gal Gadot e eles nem tentam fingir que isso não é verdade. Inclusive a Rachel Zegler é o oposto de fotogênica, ela consegue ficar feia em todos os ângulos, de todas as formas, assim, é difícil encontrar uma cena que ela tá bonitinha, sabe? É difícil. E também conforme ela vai sendo cada vez mais antipática, eu acho que você vai tendo cada vez mais repulsa dela e vai ficando cada vez mais difícil de encontrar alguma beleza perdida ali no meio. Então o filme nem tenta te convencer que a Rachel Zegler é mais bonita que a Gal Gadot fisicamente. Aí ele vai pra esse outro lado que simplesmente não tem como fazer sentido, cara. A gente nem precisa ir pro extremo da Hayama pensando, ok, então pra eu voltar a ser mais bonito eu tenho que matar essa aqui que agora é mais bonita que eu porque ela é boa. Mas no momento que você se torna então uma assassina, você manda matar alguém, você não se torna ainda mais feio por dentro? E aí qualquer outra mulher, se até aquele momento nenhuma delas era mais bonita que a Rainha Má, nem a partir daquele momento. Assim, mas é uma história de princesa, não precisa fazer nenhum sentido. Dane-se. É só porque era uma coisa simples, já tava ali, funcionava, sabe? A Branca de Neve com a sua doçura, com a sua beleza pura, você já entendia tudo, a história já funcionava perfeitamente. Mas como eles quiseram mudar absolutamente todos os elementos, aí tem que inventar uma nova justificativa. Mas ela não faz sentido, essa nova justificativa que eles tentaram colocar. É só pra forçar a barra e tentar explicar a merda que eles fizeram na escalação. Não tem como você ter mais do que 2 neurônios funcionando e não achar que tudo que foi feito nesse filme é uma atrocidade, velho. Outra coisa que me tirou do sério, gente, é que eles não colocaram os atores com nanismo pra fazer os anões, certo? Só que daí, a Disney também foi criticada pelo fato de não ter dado a oportunidade de atores com nanismo estarem empregados nesse filme. E aí a Disney vai lá e põe atores com nanismo em outros papéis. Então, por mais que seja legal a Disney ter colocado personagens com nanismo nesse filme, eu acho bacana, soa forçado. Faz o filme parecer uma cartilha, sabe? Que a Disney está seguindo ali. Não. Então... Não, e eles ainda dão destaque pra um anão específico que acaba tendo mais relevância no final da história, né? no plot final revolucionário da Branca de Neve. Ele acaba tendo mais destaque que os 7 anões. Então, nada faz sentido. Nada faz o menor sentido. Então, seria muito questionável colocar eles como seres fantásticos, então não vamos pôr. Mas também questionaram a gente por não estar empregando pessoas com nanismo. Então vamos pôr. Que é isso, mano? É assim que funciona a arte agora? Vocês vão dando checklist nas reclamações que chegam pelas redes É exatamente assim. Eu nem te conto por que tá desse jeito agora, Rolandinho. sociais? É assim que se faz um É porque é uma palavrinha que a galera, assim, se você fala, o pessoal já... Nossa! Falou a palavra proibida. A L-word aqui no Brasil, ou W-word pros gringos. Então, assim, existe uma palavra que não pode ser dita, mas é exatamente a palavra que explica essa merda toda que você tá constatando com Branca de Neve. Que é só a cereja de merda em cima desse bolo de fezes, né? filme hoje em dia. É isso que eu tô entendendo. Essa é a fórmula do sucesso. E aí o que a gente assiste? Qual que é a história da Branca de Neve? É uma história sem pé nem cabeça. Você não entende a motivação dos personagens. Você não entende o que está acontecendo. Como uma fábula, uma história potente que Branca de Neve era, tanto é que a gente lembra dos símbolos, dos ícones, da maçã envenenada, de tudo, do figurino da Branca de Neve, dos anões. Até hoje as pessoas têm isso em tudo quanto é lugar. De tão poderosa que é essa história, vira uma história fraquíssima, sem alma, que não quer dizer nada, que atira pra todo lado, que não sabe se é moderna, que não sabe se é clássica, que não sabe se quer ter um tom fabulesco e inspirador, ou se quer tratar dos assuntos da última semana, né, e discutir os temas políticos de hoje em dia. É uma maçaroca, é uma salada de coisa que não vai pra lugar nenhum e discute as coisas de uma forma pouco inspirada, sem gerar beleza na tela, sem gerar momentos onde você, sabe, tem aquela coisa, nossa, olha que espetáculo que tá acontecendo, muito pelo contrário. Sabe o que parece? Que os realizadores desse filme não gostam de Branca de Neve, não gostam da história original, não acreditam na mensagem original do filme, não tem nenhuma conexão com uma... Não é assim, é mais do que isso. Eles são obrigados a odiar tudo que a Branca de Neve original representa. Porque eles decidiram destruir a história da Disney e parte dessa destruição passa por negar os valores de todas as suas obras clássicas. Que inclusive se você vai assistir lá no Disney Plus, tem que ter um aviso no começo. Essa obra reflete os valores do seu tempo, porque agora ela tá desatualizada. Então basicamente eles precisaram colocar um aviso pra explicar, todas as nossas obras antigas são umas merdas preconceituosas e racistas e xenofóbicas e discriminatórias e, enfim, né, coisas terríveis que ninguém deveria ver. Mas, se você quer, a gente avisou aqui. Agora assista essa porcaria por sua conta e risco. Isso que se tornou um grande clássico, um fenômeno que foi abraçado por gerações e gerações e gerações, hoje não presta mais. É tudo um lixo. E nós admitimos que é um lixo. Mas faz parte da nossa história. Temos muita vergonha, mas faz parte da nossa história. Então aqui tá no catálogo, mas tem esse aviso. Esteja avisado que é essa porcaria, tá bom? A gente vai atualizar agora. A Branca de Neve agora vai ser comunista. Aí vai ficar bom. Mas essa porcaria conservadora aqui, desculpa por estar no catálogo. É praticamente isso. Existe um motivo. E se você não sabe por que é assim,
Tem uma palavrinha que explica, mas não pode ser mencionada. O material original do filme. E de fato, eu vi a atriz que interpretou a protagonista dando várias entrevistas falando: ai, nossa, material super datado, eu assisti uma vez na vida. Dá pra ver que a equipe desse filme não assistiu ao filme original muitas vezes, não tem nenhum apego com essa história. Não só porque não quis manter a história original, como eles não entenderam nem o que é bom no filme original. Então tudo que é fantástico no filme original, eles encurtam. Juro, as cenas mais incríveis do filme original são curtinhas e mal feitas pra dar espaço pra um monte de baboseira. You know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story. With a guy who literally stalks her. Weird. Sabe o que eu vou falar pra senhora? Vai tomar no c... Pra fechar a parte sem spoiler, eu quero só explicar que realmente eu acredito que esse filme, ele é o resumo do que tá acontecendo com a indústria cinematográfica, com a indústria de blockbuster. Parece que a gente parou de querer inspirar as pessoas, de querer contar as histórias que um realizador quer contar. E a gente está contando as histórias para cumprir, para agradar, para se encaixar na visão que as pessoas que estão indo ao cinema, que nem são as pessoas que estão indo ao cinema, né? As pessoas que se manifestam nas redes sociais. Exato. Aqui, Rolandinho, meus parabéns. Meus parabéns. Acho que foi esse o trecho que fez as pessoas me recomendarem esse vídeo. Clamarem pelo react. Porque é isso. Aqui foi no alvo, na mosca, cirúrgico, preciso. É isso. Essas obras estão sendo feitas para agradar um público que nem é o público que vai ao cinema, que consome. Elas estão sendo feitas para agradar uma bolha minúscula, insuportável e retardada. E eu vou usar a palavra capacitismo, dane-se. Porque é essa bolha que tá problematizando. Então ninguém liga. Ninguém liga mais pras opiniões dessas pessoas, porque, na verdade, elas apenas controlaram tudo por causa do maquinário. Mas a verdade é que ninguém nunca ligou de verdade. Só que finalmente as pessoas estão tendo coragem de falar, de bater de frente, de enfrentar. Essas pessoas retardadas, idiotas, destruíram o entretenimento da última década, mesmo que eles não fossem o público-alvo, os principais consumidores. Então sim, esses estúdios fizeram um monte de merda pra agradar esse grupinho específico. Mas eles sabiam disso. As pessoas por trás dessa maquinação sabiam disso. O interesse deles não era na produção de entretenimento, era na doutrinação, era um interesse político, 100% político. Por isso que o filme da Branca de Neve virou um filme sobre guerra de classes. Não é uma exclusividade disso. Bom, ele fez, né, a análise. Esse filme é um resumo de todos os problemas da indústria cinematográfica ao longo dos últimos anos. Sim, exatamente. Esse filme, por si só, explica todos os problemas atuais de Hollywood. E que, se Deus quiser, serão superados nos próximos anos. As pessoas que têm alguma voz política, que elas dizem que é certo ou errado. Então o artista, ele fica esquivando, ele fica tentando agradar todo mundo, dentro da ordem de prioridade. Não. Quem dera ele tentasse agradar todo mundo. Ele não tenta agradar os fãs, ele não tenta agradar os conservadores, ele não tenta agradar os republicanos, ele não tenta... Se ele tentasse agradar todos os públicos, a gente teria algum equilíbrio. A questão é que dentro do público idiota, retardado, militante, insuportável e que pertence a uma bolha minúscula, você tem camadas de problematização. Então eles se esquivam de um problema indo para outro, né? O cara que problematiza o nanismo e aí os outros que problematizam não ter escalação de personagens com nanismo, de atores com nanismo. Anões. Droga de pessoa com nanismo, anão. Até anão virou um termo pejorativo. Cara, fala sério. Quando um anão é anão, ninguém fala que é um anão pra ofender. Fala porque é uma característica, caramba. É muita imbecilidade. Do que os realizadores deveriam estar pensando na hora de fazer um filme desse, que é pra encantar, que é pra gerar beleza, que é pra inspirar as pessoas. As preocupações ficam nessa. De, ai, nossa, mas o que vão dizer se eu fizer tal coisa? Ai, nossa, mas isso aqui... não, a gente tem que pensar que... pipipipopopó. E aí vocês não fazem um filme, cara. Entendeu? A sensação que dá é que Branca de Neve é um filme longuíssimo e que na hora que termina, você não assistiu a nada. Eu vou fazer um vídeo em breve aqui no Pipocando falando mais sobre essa coisa, essa minha visão do grande problema da indústria cinematográfica hoje em dia, porque tem vindo tanto filme ruim, tanto filme... Caramba, isso é interessante. Será que... Olha, desculpa, se você fizer um vídeo focado em bater nesses pontos, sem usar as palavrinhas mágicas que o pessoal odeia, dá pra desconfiar desse vídeo. Porque simplesmente não tem como você falar dos problemas de Hollywood sem falar da... Desculpa, lacração. Se você não falar da cultura woke, da agenda woke. Só entre nós, tá? Assim, ó, ninguém ouviu, ninguém, tá? Tá seguro, tá tranquilo. Só que não tem como. Se você quer fazer um diagnóstico desses problemas, cara, é simplesmente o vírus principal. Não dá pra ser ignorado. Nem sei se esse vídeo já saiu, se é interessante fazer react também, vocês dizem aí nos comentários. Que erra, mas por hora, eu diria que a Branca de Neve é um ótimo resumo, assim, ele resume muito bem essa crise que a gente tá passando. E agora no final, com um pouco mais de spoiler, eu nem sei se tem muita coisa que eu quero falar. Eu não sou o cara que gosta de ficar enchendo o saco com furo de roteiro, eu acho isso meio idiota, mas tem uma coisa muito especial nesse filme que eu não poderia deixar de comentar, que é a cena onde você tem dois personagens presos numa masmorra e eles estão na cadeia, né, na prisão. E a prisão tem uma corrente que prende eles a uma parede. Um está tentando se soltar puxando a própria corrente da prisão da parede. Um ser humano normal puxando, assim. Aí o outro que está preso, que também tem uma corrente presa nele, fala, desiste. Daí ele fala, não, eu era um desistente igual você, mas a Branca de Neve me fez ver que não é legal desistir. Daí o cara levanta e fala, você tem razão. Os dois pegam na corrente do cara
puxam a corrente da parede, a corrente sai e os dois vão embora da prisão. É isso mesmo. A corrente da prisão da rainha, que é feita para aprisionar pessoas na prisão, solta quando você puxa ela da parede. É nesse nível de roteiro que nós estamos aqui todos conversando, né? Então imagina o resto, né, do filme. Engraçado, assim, isso é uma merda, mas passou longe de ser uma das coisas que mais me incomodou. Mas é uma merda também. A parte do, assim, se ele quer falar de furo de roteiro, a nova motivação que deram pro espelho, e como não faz sentido a questão de que não, é a bondade só da Branca de Neve que faz ela ser mais bonita que a Rainha Má, é o ponto mais imbecil de todos. Ele nem tocou nesse ponto, não. O filme, como que foi planejado. Está um lixo. Lixo. Lixo, super lixo. O afé romântico da Branca de Neve é patético. Ninguém se importa com aquele cara. Não é possível que eu esteja maluco. É um personagem insosso. Ela se apaixona por uma espécie de Robin Hood 2.0, que não sabe o que quer, que não tem uma plataforma de pensamento, não tem uma oposição à Branca de Neve exatamente. E o jeito que eles criam a história da família dela, que o pai dela queria que ela fosse a rainha, e aí o pai dela casa com a bruxa, e aí o filme quer vender que existe uma luta de classes, porque agora a rainha é do mal, e ela impõe essa maldade ao povo. Só que daí, na hora que introduz o Robin Hood, fica uma coisa meio de assim, os ricos estão tirando, né, a rainha está tirando os alimentos, negando alimentos para a população. Como assim? Sendo que a estrutura de governo do pai da Branca de Neve era exatamente a mesma. Ela meio que é só uma sucessora. E o filme não cria, tipo assim, ele era um rei bom e ela é uma rainha ruim. Não. O filme, com o personagem lá do Robin Hood, ele meio que rouba, né? Ele meio que faz meio que... Não dá nem pra entender, né? Ele rouba, ele é um ladrão. Mas ele rouba... É que eles não aprofundam essa questão, mas fica subentendido que sim, ela mudou o sistema de governo pra... Digamos que o que você poderia assumir é que ela aumentou os impostos, fazendo com que os alimentos produzidos pela população ficassem praticamente todos concentrados no castelo dela. Fosse tudo dela, né? E sobrasse pouquíssima coisa pra população comer. Enquanto antes, o rei permitia que a população usufruísse mais do seu próprio trabalho. Pelo que acontece no filme, é o que dá pra interpretar. Não é explicado? Não é explicado. Nem sei se precisaria explicar, porque assim, ainda é um filme... É que não era nem pra essa trama estar no filme. Cara, é complicado. Rouba porque eles estão passando fome. Horripilante, pessoal. E aí, por último, o lance do Dunga falar no final. Se você vai mexer num negócio tão canônico, tão marcante, eu acho que você precisa pensar antes de fazer isso. E aí ele fala e não tem impacto nenhum, e você ainda subverte o sentido original da história, aonde, como eu já disse aqui, aqueles homenzinhos, os anões, cada um tem a sua característica, e eles vencem, eles são úteis através daquelas características. Cada um ali tem um papel. Eles aprendem a lidar com a sua própria personalidade, as suas próprias características, aprendem a usar aquilo pro bem. É isso que é o arco deles durante o filme. E o Dunga, ele é útil, ele é fantástico, sendo quem ele é. Só que agora no filme não. É como se ele, ao transcender o fato de não falar, ele se torna então o Dunga em potencial, né? O Dunga que se libertou da timidez, das amarras. Que bobagem. Que coisa... Eu tô ficando com raiva de novo, tá? Já fiquei com raiva ontem quando assisti o filme, estou ficando com raiva de novo. Então assim, você assistiu o filme, tem opiniões muito diferentes da minha? Por favor, coloque aqui sem ódio, tá bom? A minha... Acho que é difícil ter opiniões muito diferentes. Acho que talvez dá pra ter opiniões mais contundentes ainda. Muito diferente, não. Cara, assim, foi um bom react. Fiquei curioso sobre esse vídeo que ele falou que tava pensando em fazer e como que esse vídeo saiu. Mas esse aqui já tá imenso, né? Então, diz nos comentários o que você achou. Passa o vídeo adiante, curte, compartilha, enfim, aquela coisa toda. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final do vídeo. Valeu e até a próxima. Tua mão, e entrar